Terráqueos. Com a agricultura, o ser humano deixou de ser nômade e se fixou num canto. Ele chamou isso de casa. Trouxe para dentro de casa sementes, instrumentos de trabalho, animais, mas também a violência. Hoje a órbita é incômoda. Nós vamos falar da violência doméstica praticada contra o homem. No Brasil, quando se fala de violência doméstica, o imaginário coletivo tem um rosto definido, o da mulher. Existe, é claro, uma herança cultural que nos induz e nos autoriza a pensar dessa maneira mais imediatamente. Além disso, desde 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, o Estado passou a se movimentar com mais rigor para tentar coibir esse tipo de violência. E esse movimento do Estado de criar cada vez mais instrumentos protetivos destinados à mulher vítima de violência doméstica provocou, ainda provoca, um ressentimento em muitos homens. Eles afirmam, por exemplo, que a Lei Maria da Penha cria privilégios injustos e discrimina o homem, que violência não tem gênero, que o homem não pode mais reagir a uma violência sofrida ou mesmo que esse mesmo homem não tem qualquer proteção por parte da lei. Para esse ressentimento, as ciências políticas têm um nome: efeito backlash de gênero. Rapidamente, para a gente não perder o fio do pensamento, o efeito backlash é uma reação do grupo dominante a quando grupos historicamente discriminados estão sendo reconhecidos e tutelados nos seus direitos civis. Você se lembra, na década de 60, lá nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis? O casamento interracial, por exemplo? Pois é. E o efeito backlash de gênero, como descrito por Susan Faludi lá em 1991, é uma reação instintiva e defensiva do patriarcado que se amedronta diante da possibilidade das mulheres alcançarem efetivamente a igualdade. Veja, o efeito backlash de gênero não se manifesta porque as mulheres efetivamente conquistaram a igualdade, mas porque existe uma atmosfera que possibilita crer que isso será possível. Não é o foco desse episódio, a gente pode tratar de efeito backlash em outro momento. Mas volta aqui, o fato é que existe por parte de muitos homens um ressentimento e eles estão se articulando politicamente, inclusive em cima de mentiras que retroalimentam e inflamam esse sentimento de injustiça vivenciado por eles. Sabe qual é a falácia mais barulhenta e mentirosa, por exemplo? A de que o homem perdeu a proteção da lei. Bora acabar com essa palhaçada. O homem não apenas é protegido, como a pena do crime é exatamente a mesma destinada à violência doméstica praticada contra a mulher. Ah, tá duvidando? Pera aí, bora ler então o Código Penal. Artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Se a lesão for praticada contra ascendente, pai, avô, bisavô, e aí por aí vai, né? Descendente, filho, neto, bisneto, por aí vai. Irmão, cônjuge, aquele que é casado. Companheiro, união estável, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena reclusão de 2 a 5 anos. Agora bora pular para o parágrafo 13 do mesmo artigo 129. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, pena reclusão 2 a 5 anos. As tais razões da condição do sexo feminino é violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, aqui é a chamada misoginia. Ou seja, veja que o Estado ameaça impor com a mesma pena em abstrato a quem pratica violência doméstica, independentemente do gênero. Ah, mas eu ouvi que a Lei Maria da... Você ouviu e ficou com preguiça de procurar mais a fundo. Essa é a realidade. A Lei Maria da Penha existe para tratar de maneira específica o que é um fenômeno peculiar. Por que existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Por que existe o Estatuto do Idoso? Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Se a gente ignora as peculiaridades que tornam alguém ou um grupo desiguais, a proteção será insuficiente. E, evidentemente, a violência praticada contra a mulher no seio familiar tem um DNA próprio. É diferente da violência caótica e aleatória da rua, que tem muitas variáveis para a gente definir as motivações. Agora, evidentemente, o dia que existir um modus operandi sistemático de violência praticada contra o homem, a lei ficará certamente atenta a essa questão. Até porque, se você abre a Constituição logo nos seus primeiros capítulos, nós vamos ver lá um dos fundamentos da República, que é justamente a dignidade da pessoa humana. Ser humano nenhum é mais digno que o outro apenas por uma questão de gênero. Então, o ordenamento jurídico ele precisa ser desenhado a partir dessa noção
de que todos são iguais em dignidade, mas evidentemente existem condições que desigualam uns sujeitos, alguns grupos, em detrimento de outros. Isso por razões históricas, culturais, etc. Então, se você não trata esse ou aquele grupo desigual na medida da sua desigualdade, o Estado certamente peca por uma proteção insuficiente, não é proporcional. Mas bora ampliar o espectro de proteção? Homem também pode ter deferida medida protetiva em seu favor. Tecnicamente não se chama medida protetiva porque medida protetiva é da Lei Maria da Penha. Nós falamos em medidas cautelares. Se fala em medida cautelar porque estão ali inseridas no Código de Processo Penal, e essa medida cautelar, ela existe para proteger uma situação específica até que o processo seja julgado de modo definitivo. Você vai ler comigo, bora ver como é que o homem pode ser protegido por essas tais medidas cautelares. Então, se o homem for vítima de violência doméstica praticada por mulher ou por homem, pessoa não binária, enfim, e ele estiver em risco, né, a sua integridade física, a sua integridade psicológica estiver em risco, bora pular para o artigo 319 do Código de Processo Penal. Leia comigo. São medidas cautelares diversas da prisão. Bora para o inciso 2º, ó. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Ei, você, pessoa agressora, ó, tá proibido de acessar esse lugar ou outro, viu? Inciso 3º. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Pessoa agressora não pode mais manter contato não, viu? Inciso 9º aí, ó, monitoração eletrônica. A tal tornozeleira eletrônica, né, que todos nós conhecemos. Agora veja, você percebe que existe por parte da lei um espectro, inclusive amplo, de proteção para a situação do homem que é vítima de violência doméstica. Proteção não falta, até porque seria uma grande ingenuidade nós pensarmos que um Congresso Nacional majoritariamente composto por homens legislaria em seu próprio desfavor, em desfavor do seu próprio gênero. Enfim, de tudo isso que a gente disse aqui, você sabe qual que é o problema real mesmo? É que o homem não denuncia a violência doméstica que ele sofre. Eu vou te dar 2 motivos mais imediatos do porquê que isso ocorre. Um da sociologia e o outro da criminologia. Na sociologia, a gente vai invocar 2 conceitos, patriarcado e masculinidade hegemônica. Acompanhe comigo. Para Soraya da Rosa Mendes, o patriarcado é a manifestação e institucionalização de um domínio exercido por homens sobre as mulheres e as crianças da família, e esse domínio se estende para a sociedade. Então, para ela, o patriarcado significa a tomada do poder histórica por homens sobre as mulheres, ancorado em uma razão ocasional, que seria de ordem biológica, mas que foi elevada tanto à categoria política quanto à categoria econômica. Na sociedade ocidental, como descreve Hewin Connell, existe um modelo ideal de masculinidade, que seria masculinidade hegemônica. E esse tipo de masculinidade submete não apenas mulheres, mas também homens que sequer se encaixam nele. Até porque ninguém é igual a ninguém, né? Então ela descreve o seguinte, olha, nesse modelo ideal de masculinidade hegemônica, o homem é um sujeito de ação, nunca, jamais um objeto de violência. Guarde essas informações porque agora vai fazer muito sentido quando eu invocar a criminologia. A criminologia fala o seguinte, olha só, toda vítima de um crime, ela pode ser vitimada novamente. Não necessariamente pelo agressor, mas pelos próprios órgãos institucionais do Estado, que aqui seria a revitimização, né, vitimização secundária, ou quando a própria sociedade, vitimização terciária, impõe sobre a vítima estigmas sobre o próprio crime que ela foi vítima. Infelizmente, não raras vezes, muitas vítimas na delegacia, por exemplo, são desacreditadas, têm a sua vida pregressa questionada, passam por um constrangimento absolutamente desnecessário. Isso tanto homem, mulher, pessoa não binária. Bora agora costurar o pensamento. Por que diabos o homem não denuncia a violência doméstica sofrida? Dentre outras variáveis, pelo receio de ser desacreditado, de sofrer deboche, de virar piada efetivamente. Ora, se existe um modelo ideal de masculinidade em que o homem ocupa o lugar de sujeito de ação, jamais objeto de violência, e esse mesmo lugar de sujeito de ação é aquele que se erigiu, que se sistematizou pela dominação das mulheres, como é que ele foi vítima, então, de violência doméstica? Só significa uma coisa.
não é homem suficiente. Admitir a violência doméstica sofrida é confrontar, é perder a masculinidade. E é aí que fica escancarado que o gênero realmente é um mecanismo social poderoso. Porque um homem que é vítima de violência doméstica praticada por mulher é visto como menos homem? O que é ser homem, afinal? A anatomia dos corpos, as genitálias humanas, não determinam quem é o sujeito, quem é o ser que habita esse ou aquele outro corpo. Por isso, cabe perguntar: quem é você para além da sua masculinidade? Quem é você para além da sua feminilidade? Eu sou Ter e eu sou uma pessoa que adoraria conhecer e explorar todas as coisas que existem no universo. E para isso, a minha genitália é absolutamente irrelevante.